Bom, olha, nós tivemos Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Calma, primeiro jogo, mas o golaço do Bruno Henrique... Eu vou te perguntar, Breler, porque talvez é uma dúvida que eu tenho em relação a esse duelo. Havia um certo pessimismo, muita gente dizendo, olha, vai ser um amasso. Não foi, cara. Não teve jogo? O Vasco não jogou? Teve jogo, Edu, por 45 minutos. Primeiro tempo do Vasco foi ali competitivo, o time entrou com outra postura em relação ao jogo da fase de grupo ali, em que realmente o Vasco não jogou nada, o Vasco não competiu e aprendeu com isso. Então, no primeiro tempo, o Carille montou um time mais físico, principalmente explorando o Ryan pelo lado direito, e por ali o Vasco criou as melhores oportunidades. E o Ryan, até por ser um jogador mais jovem, com capacidade de correr, de finalizar, e criou essa oportunidade aí que foi a melhor, e o Léo Ortiz salvou ali o que seria o gol do Vasco, e até se sai à frente, a estratégia do Vasco poderia funcionar melhor, mas a gente já sabia que seria muito difícil para o Vasco. Mesmo sendo um problema desse time do Carille, competir apenas por alguns momentos dos jogos, e não em jogo inteiro, 90 minutos, em ter regularidade de desempenho, até na Copa do Brasil, quando classificou com 3-0, só foi jogar no segundo tempo, mas contra o Flamengo é complicado mesmo. Qualquer adversário tem dificuldade de sustentar ritmo e intensidade contra um time que tem muita qualidade. O Flamengo no primeiro tempo ficou ali até num jogo muito passivo, e quando se soltou um pouco no segundo tempo, colocou bola na trave, Luiz Araújo ali muito ativo, dando trabalho para a defesa do Vasco, e era questão de tempo para o Flamengo chegar ao gol. O Flamengo era superior no segundo tempo. Fica de consolo para o Vasco o fato de ter competido no primeiro tempo, mas é muito pouco para quem quer desbancar o Flamengo. Para desbancar o Flamengo tem que ser competitivo 90, 100, 120 minutos. E isso o Vasco não conseguiu, pagou caro. E o Bruno Henrique tem estrela em clássico, o 10º gol dele contra o Vasco em clássicos. Até não é uma bola em que ele pega em cheio, mas vai na gaveta, bola indefensável para o Léo Jardim. Então o Vasco tem muitos problemas ainda. Os pontas chegaram agora, e até o Carille foi questionado, né? Por que não usar os pontas como titulares, ou até mesmo mudar no time, mudar o time quando ele viu que no segundo tempo a coisa não estava funcionando? O Carille mandou a real. Os caras acabaram de chegar. E esse é um problema quando você reforça o time, quando a janela está fechando. Isso aí são 2 meses de temporada perdidos, que os caras agora precisam se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao calor. O Lloyd Augusto foi o mais utilizado ali, o Benjamin Garret também entrou, o Nuno Moreira acabou não sendo utilizado, mas são jogadores também que não vieram para mudar o patamar do Vasco, para colocar o Vasco num patamar competitivo parecido ao do Flamengo. Não, chegaram para composição de elenco, para dar opção ao técnico de jogadores de velocidade. Enquanto no Flamengo, Felipe Luiz tem um vasto leque de opções, com muita qualidade, e aí não é só Bruno Henrique, é Luiz Araújo, Plata, De La Cruz, ter o De La Cruz no banco de reservas, olha o luxo que o Flamengo tem. Do lado do Vasco são muitos problemas. O técnico, em março, estreando jogadores. O Flamengo está estágios, anos-luz à frente do Vasco em elenco e também em preparação. Felipe Luiz vem desde o ano passado com um bom trabalho, então fica muito difícil realmente para o Vasco ser competitivo com o Flamengo. Faltam muitos passos ainda para o Vasco conseguir. Nem mesmo o torcedor mais esperançoso do Vasco acredita que uma remontada, que uma virada é possível, mas espera que pelo menos o comportamento do primeiro tempo se mantenha, e se mantenha por mais tempo, se o Vasco não quiser passar uma vergonha no Maracanã, tomar uma goleada. Fala, Zé. E esse Vasco é o Vasco, qual será o campeonato brasileiro desse Vasco? Porque esse ano aqui acho que nós teremos várias equipes com bom nível, né? Não, o que se espera do Vasco, Zé, é que faça um campeonato de meio de tabela. E hoje a expectativa possível para o Vasco é essa. Não é o ideal, não é o que o torcedor espera, mas pelo que vem se desenhando, com o elenco que o Vasco tem, não dá para sonhar com nada muito além disso. E tem outras competições, né, de mata-mata ainda. Tentar uma Sul-Americana, ali, não passar sustos no Brasileiro e tentar um título de Sul-Americana. Isso é o possível para o Vasco, sendo otimista. Porque se a gente encarar a realidade com o elenco que o Vasco tem, difícil. A tendência é que seja mais um ano complicado. O Zé ainda pode evoluir mais, né? A gente está falando agora de 3 meses ainda pro... Eu acho que vai ter uma evolução natural. Esse ano, né? Nesse por exemplo, daqui a pouco temos a entrada do... O Flamengo tem a entrada do Pedro. Sim. Algumas coisas precisam ser ajustadas, porque o Pedro é um jogador diferente do Bruno.
né? Você tem aí, mas acho que a base dele ele já conseguiu fazer. O que me chama muita atenção desse Flamengo do Felipe é a competitividade. Ele sabe que ele é bom, tem uma boa equipe, ele sabe que tem bons jogadores, mas ele sabe que se ele não for competitivo, ele tem problemas. Né? Então você vê um time do primeiro ao último minuto competindo, o tempo todo, intensidade, pegando, E perde teve a bola. dificuldades, busca, né? Porque o Vasco começa muito bem o primeiro tempo. Sim. Hoje em dia não tem mais a famosa frase de Rafael Prats. E ele fala toda No hora. futebol não existe mais bobo. Não tem bobo. É a famosa frase de Rafael Prats. Fala todo dia isso. Se você... antigamente você tinha jogadores com maior técnica, vamos dizer assim. Né? Você tinha vários jogadores dentro de uma equipe com muita técnica. E isso daí os caras conseguiam... aquilo que você estava falando, de não vai de primeira, que senão o cara dribla e tal, era mais ou menos isso no passado. Hoje não, hoje você tem a evolução física, a evolução tática e os estudos, né, dos adversários. Então você consegue, de certa forma, mapear jogador, você consegue criar sistemas para fazer essa marcação e impedir o jogador de jogar. O Carille, eu acho que eu sempre falei, o Carille, na fase defensiva, acho que é um dos melhores treinadores que nós temos no Brasil em termos de posicionamento, de posicionar a sua equipe defensivamente. Né, e sair no contra-ataque. Um dos grandes problemas que ele tem era realmente criar uma equipe para poder jogar. Né, de peças para ele poder fazer com que isso mude um pouquinho a ideia que se tem dele. Mas eu acho que esse Vasco vai ser esse Vasco competitivo, vai ser um Vasco chato às vezes de jogar, mas que vai faltar um pouco de qualidade para subir de patamar. Né? Fundamental, de novo, né? A figura do Bruno Henrique, impressionante como gosta de jogar um clássico. Tem estrela. Muita estrela, né, Grafo? Um jogo que começou com o Flamengo os primeiros minutos dominando, assim, com a posse de bola, mas não finalizava gol, não conseguiu finalizar. Na sequência, o Vasco melhorou no jogo, cresceu, levou mais perigo, teve até mais próximo de marcar gol do que o Flamengo no primeiro tempo. No segundo, começa o Flamengo novamente um pouco melhor que o Vasco. E aí vai o banco, né? Aí o Carille até teve uma boa intenção com as mudanças. Ele coloca o Lloyd primeiro na vaga do Matheus Carvalho, que já tinha amarelo. O Lloyd não consegue desenvolver pelo lado esquerdo, tinha uma expectativa muito grande da entrada dele. Na sequência ele faz 3 substituições. E aí ele coloca o Sforza, coloca o Payet e Garré. O Payet e Garré, mas só que aí o Vasco cai de produção. Não consegue ter a dinâmica de jogo. O Bruno Henrique não fazia um grande jogo também, não. Era bem marcado pelos defensores do Vasco. Mas aí no lance ali, acho que é a única bola que ele conseguiu girar e pegar de frente, ele pega um chute de rara felicidade. E aí o jogador de estrela, de clássico, que está vivendo um grande momento, que marca o gol que dá a vitória para o Flamengo. É impressionante, né? A questão do Bruno Henrique com relação a clássicos, enquanto a gente está vendo aí os lances. E começou pegado o jogo, viu? Foi. Com 15 minutos já tínhamos 4 amarelos. Confusão, já. reclamação, Até na transmissão com o Eric nós achávamos que teríamos expulsão. No segundo tempo deu uma arrefecida no jogo, os jogadores se controlaram. Bruno Henrique contra o Vasco, 10 gols em 25 jogos. Pegando Botafogo, Fluminense e Vasco, em todos os clássicos que ele disputou, 21 gols em 53 clássicos disputados. Como voltou bem o Flamengo pro segundo tempo, né, Grau? Voltou bem, voltou mais... Porque baixou a temperatura, né? O Flamengo não consegue, ele não está acostumado a ficar nessa temperatura de jogada mais dura, de reclamação, de empurra-empurra. O Flamengo é um time técnico, tem que jogar bola. Se entrar no clima que o Vasco tentou colocar o jogo, e até de forma inteligente, o Vasco tentou carregar e tirar a zona do conforto do Flamengo. Se o Flamengo entrar, ele vai se arrebentar. Quando isso, foi pro vestiário, acalmou, falou, pô, rapaziada, deixa os caras baterem, deixa os caras reclamarem, deixa os caras expulsarem, empurrarem, o juiz vai resolver o problema. A gente joga jogo. Eles já saíram no primeiro tempo falando sobre isso, já jogador entre eles do Flamengo sobre isso aí. Vamos ter calma, vamos jogar. E o Flamengo é um time assim, quando ele entra no jogo, que ele esquece um pouco, como o Roger falou, esse negócio da pancadaria, teve um lance no segundo tempo que começou lá atrás a toqueira. 1, 2, 3, eles bateram lá no gol o Plata ganha a bola do zagueiro e cria uma chance de gol. Assim, poderia até ter sido mais, né, pro Flamengo. Vai ser difícil vencer o Flamengo esse ano, viu? O Flamengo tá com um time muito bem, jogadores experientes, teve a ausência do Danilo, mas quando o Danilo joga, com o Léo Ortiz,
Jogadores, o Wesley está jogando muito bem, tá Os três estão na pré-lista do Dorival, ele né? cai pelo meio, o Gerson tá bem. Também tá na lista. O Flamengo é um time muito, Bruno Henrique também. muito Henrique organizado. São 5 que ou vai, 6. vai ser difícil perder jogos do Flamengo. Vai chegar momentos da temporada que vai perder jogos. Mas vencer o Flamengo em 2 jogos, em 180 minutos, é uma tarefa difícil, não só para o Vasco, mas para os outros times do Brasil também. E no Rio tem a vantagem de 2 resultados iguais. Então o Vasco não pode ganhar com 1 gol de diferença. Tem que ganhar com 2 para classificar para a final. Isso é uma tarefa mais difícil. De um time que não vence o Flamengo há 9 jogos. A última vitória foi em março de 23, 1-0 gol do Puma Rodrigues. Nos últimos 20 confrontos entre Flamengo e Vasco, 15 vitórias do Flamengo e 2 do Vasco somente. No Brasileiro do ano passado, a gente teve o 6-1, né? Que é a maior vitória do Flamengo na história dos E clássicos. o Carille agora, o Carille tem opções no elenco agora. Precisa que jogadores desenvolvam mais. Novos, Jogadores Acho que novos chegaram bem. vitória, né? Essa aí, ó. Sim, gol do Puma. 2023. Isso, 1-0, né? Isso, 2023. Aí a adaptação dos jogadores que chegaram, a recuperação, os jogadores entraram num nível de condição física. O Coutinho é o jogador diferente, quando a bola chega no pé dele, que ele tem espaço, ele consegue criar situações. O Verratti é o cara do último passe, não adianta ficar lançando bola pro Verratti, bola longa, ou querendo que ele faça a parede todo o tempo. Quando o Vasco se encontrar nisso daí, eu acho que com o elenco que tem agora, tem condições de fazer uma boa temporada. Você vê que são 37 anos sem o Vasco vencer a final. Cocada fez aquele gol em 88. Sem vencer uma final contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Vai ficar 38, porque não é final, né? É semifinal. É semifinal. Essa estatística vai se manter. Pode ela já botar mais um ano ela já aí. vai aumentar. Né, Lino? Exatamente. Não vai ser contra o Flamengo. Não vai ser contra o Flamengo. Exatamente. Ele pode vencer a final, mas não vai ser contra Não o vai Flamengo. ser contra o Flamengo. Usou Lloyd Garré, não usou o Nuno Moreira, né? Você gostou de Lloyd Garré, Grafa? O Lodge não conseguiu, assim, ter uma expectativa muito grande por conta muito mais da personalidade dele do que do futebol. É um bom jogador que desenvolve bem, mas não conseguiu. Teve um lance no final lá que ele fez um cruzamento de letra assim, o Verratti ficou louco da vida. Ele ficou muito restrito ali ao lado esquerdo, sempre com a marcação em cima, não conseguiu desenvolver, fazer jogadas, dribles, jogadas de perigo, não. Chegou faz 3 dias no Rio, já teve um problema teve um problema com a adaptação por conta do calor do Rio de Janeiro, né? O Carille falou na entrevista pré-jogo. Tem que dar tempo ao tempo, se adaptar bem e tentar desenvolver bem na equipe.